Oi pessoal, hoje a gente está num pomar de citros. Esse pomar completou um ano após o plantio a campo e hoje a gente quer ajudar o Estevão Lugon Arantes, que nos pergunta se existe algum vídeo ou orientação sobre podas em outras frutíferas, e aí ele cita várias outras frutíferas. Essa pergunta foi motivada pelo vídeo da poda de produção que a gente apresentou na Néspera. Depois disso apresentamos o vídeo sobre a poda de formação e a poda de produção do figo. E hoje então estamos num pomar que foi plantado há pouco tempo para apresentar para vocês um dos fundamentos da poda, que é a poda de formação das nossas árvores frutíferas. A poda ela é um tema extremamente vasto, possui várias etapas, possui várias formas que a gente precisa respeitar dentro de cada sistema produtivo, e ela se subdivide de diferentes formas. Então, tratar de forma apenas de poda de produção seria talvez negligenciar o principal fundamento, que é poda de formação das nossas árvores frutíferas. No momento em que a gente adquire as nossas mudas, que a gente deve priorizar mudas de viveiros certificados, para que eu tenha, depois de um ano, um estande de plantas como este que eu tenho aqui atrás, sem problemas de doenças de viveiro, sem problemas que comprometam a minha produção, ou que de repente eu terei que fazer todo o plantio novamente, porque as mudas estão com uma doença que eu preciso erradicar o meu pomar. Então, dito isso, depois que a gente planta essas mudas a campo, o cuidado é justamente que formato que essas plantas vão adquirir a campo. Aqui nosso objetivo, no pomar de citros, a gente fez a poda dos ramos, uma poda drástica. A poda de formação a gente tem como base utilizar a altura do joelho, uma média de 60 centímetros aproximadamente, para conseguir formar a nossa copada. Então a haste principal a gente faz um corte a uma altura de 60 centímetros e a partir dali as brotações vão surgindo e vão formando a nossa copada. Isso já pode ser feito muitas vezes no viveiro. Então aqui a gente fez a poda dos ramos principais que a gente quis formar e retirou todas as folhas. O que é preciso observar nesse instante em qualquer planta ou árvore frutífera? Nós temos o nosso tronco, a nossa haste principal, e dali vão sair os galhos que formam a nossa copada. O cuidado fundamental é que estes ramos laterais, eles nunca, ao formar o vértice junto com o caule, eles nunca devem formar esse vértice de dois ramos sempre no mesmo ponto. Eu preciso ter o meu ramo principal e as saídas desses ramos laterais, eles precisam sair de pontos alternados, nunca no mesmo ponto formando um V com as duas galhadas laterais. Por que isso? Logo à frente, nós vamos apresentar para vocês o que acontece com uma planta, por exemplo, com uma bergamoteira, que tem uma carga elevada e muitas vezes em pomares domésticos não se faz o raleio que deveria ser feito, e essa carga excessiva e tendo a formação de um vértice dos ramos laterais no mesmo ponto, isso sobrecarrega a minha planta e eu posso ter um prejuízo incalculável, porque eu perco a produção e posso perder a minha planta também. Então, se a gente observar a nossa muda que foi levada a campo, fica fácil da gente
observar didaticamente essas saídas que a gente mostra nas imagens, essas saídas alternadas. Depois, esses ramos, a partir do momento em que a planta vai brotando, a gente consegue observar que essa distância de um galho para o outro, a partir do caule principal, elas vão diminuindo. E na planta já de 5 anos, em plena produção, 5, 6 anos, muitas vezes a gente mal consegue detectar aquela diferença desses pontos de saída. Mas é fundamental observar esse critério para que a gente não tenha uma frustração maior lá na frente, depois que estamos tão próximos da colheita e temos uma planta sadia, bem nutrida, mas com um problema que vocês vão poder observar logo a seguir. O que a gente tem aqui? Exatamente toda essa parte introdutória, desde a formação da muda, desde o plantio das mudas a campo, tudo isso para mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? Nós temos uma bergamoteira, a nossa montenegrina. Vocês veem que ela tem uma carga bastante alta, mesmo que tenha sido feito o raleio. O raleio nada mais é do que tirar o excesso de frutos, que muito a gente pode observar numa muda de bergamota montenegrina, quando ela está perfeitamente adubada, nutricionalmente sadia. Então o que acontece? Ela dá essa carga que vocês podem observar aqui. Mas não foi a carga de frutos que ocasionou o que a gente vê aqui, ó. Então o que a gente observa? Exatamente aquilo que eu falava para vocês. 2 galhos não podem sair para formar o mesmo vértice. Isso seria a pior opção que a gente tem. Então, quando vocês veem aqui, ó, essa conformação, 2 galhos calibrosos saindo do tronco principal, aqui embaixo eu tenho porta-enxerto e aqui então começa a minha muda, a minha planta montenegrina, que produz essa carga aqui. Só que eu tenho a formação de um vértice aqui saindo do ramo principal, que é exatamente o que eu falei para vocês que não pode acontecer. Por quê? O excesso de carga, o peso dos galhos, a própria facilidade de acúmulo de água nesse vértice aqui, nessa bifurcação aqui. Vocês podem ver que aqui já havia um galho com problemas, aqui houve infiltração de água, umidade, fungo. Isso tudo vai facilitar para que aconteça isso aqui. Bom, sabemos que esta é apenas uma resposta inicial para o nosso espectador, o Estevão. Isso aqui é apenas o primeiro fundamento que a gente fala da poda, mas é um fundamento fundamental para a gente respeitar a formação desse nosso pomar, das nossas plantas, e espero que a gente tenha ajudado, e este assunto vai nos levar por longos e longos caminhos até chegarmos no final da poda de produção. Um abraço.